Falando então sobre o projeto do curso Professor Padrão, contando a história rapidinho, esse projeto foi um projeto de um pastor chamado Sebastião Firmino de Assunção. Ele fez esse curso diversas vezes na Assembleia de Deus em Todos os Santos, com o pastor Ivan da Silva e Souza. E depois que o pastor Sebastião faleceu, eu pedi autorização ao filho dele, irmão Adalberto Assunção, e aí ele me autorizou a fazer o uso do nome desse curso, curso Professor Padrão. E qual é a finalidade dele? A finalidade dele é o seguinte: estudarmos a didática, a pedagogia, as propostas de ensino dos grandes educadores da história da humanidade e aplicar esse método deles a exercícios que nós vamos fazer com o ensino cristão, partindo desde o ensino infantil ou até para o obreiro que está dando aula para a classe dos obreiros, vamos assim colocar. Tem que ser um ensino voltado para todos. Então, pensar na didática, pensar nas propostas de ensino e aplicar essas propostas às doutrinas bíblicas. Como destaque para esse texto, eu botei assim como uma divisa, Romanos capítulo 12, versículo 7, a parte B, que diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, um ponto fundamental nesse curso é a dedicação do professor. Nós sabemos que Deus, claro, Ele nos deu alguns dons, como o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, são dons que nos ajudam no ensino, e podemos até dizer, são fundamentais, né? Tomara que todos os professores tenham esse dom. Eu acredito que aquele que é professor tem esse dom, o dom da palavra da ciência, e também acredito que ele tem o dom da palavra da sabedoria. Então ele tem a ciência, ou seja, ele tem o conhecimento, e sabedoria nesse caso aqui o que é? É a forma de você transmitir, é você passar para o aluno, passar para frente tudo aquilo que você sabe. Então por isso o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria. Eu coloquei 3 propósitos grandes para esse curso. Primeiro, analisar os principais teóricos da educação e aplicar as suas teorias ao ensino religioso. Então, você estuda, analisa os principais teóricos da educação, não? Faz uma aplicação dessa educação para esse método, para que todos entendam, e também aplique ao ensino religioso, como nós vamos trabalhar esse método na casa de Deus. E o princípio, a primeira coisa é saber que ensino tem que ter um método, né? Se não for organizado, ele não vai realmente alcançar o objetivo proposto. Bom, sobre o curso eu comento também que é um curso livre, aberto a todos, ou seja, o MEC, claro, não vai controlar um curso para as pessoas se prepararem para a escola dominical, algo tão específico. Então é um curso livre, aberto a todos, independente da formação acadêmica. A pessoa quer exercitar alguns temas pedagógicos e doutrinários, é uma oportunidade dele participar deste curso. Então, por que curso livre? Para que todos os professores de EBD e obreiros que ensinam a palavra de Deus possam participar. Bom, então, apesar do foco principal serem os professores de escola dominical, esse curso também eu considero ele padrão para obreiros, aqueles que trabalham ensinando a palavra de Deus. Podemos dizer que todos eles são, de alguma maneira, professores. Então, estamos estudando uma proposta de educação cristã que pode ser aplicado na escola dominical, mas também no culto de doutrina ou numa palestra em geral. Bom, depois eu coloquei 5 perguntas também para nós podermos meditar e responder durante todo esse curso, que vai durar aí
12 meses. Né? Então, primeiramente, o que é educar? O que é transmitir educação, né, para as pessoas? O que isso significa? Em segundo, para que educar? E vamos falar, claro, tanto aplicando no sentido secular, né, mas trazendo o principal para o âmbito religioso, mostrar a importância, a superioridade do ensino religioso em relação a todos os outros ensinos. É claro que a ciência ela não gosta disso, né? Ela critica porque no passado era até a Igreja Católica, nós cristãos não temos nada, né, com a questão doutrinária da Igreja Católica, mas a questão educacional que a Igreja Católica colocava era que a teologia é a mãe de todas as ciências e que todas as ciências são servas da teologia. Então, esses educadores que estavam na Igreja Católica, que era a igreja rica e podia ter faculdades, né, e outras coisas, depois virão os reformados, mas tinha alguns grupos de cristãos, como os anabatistas, que não podiam ter todo esse recurso. Então, a Igreja Católica, ela realmente cunhou esse pensamento e que nós temos que considerar, está correto. No futuro, toda a ciência, os homens verão isso, todas as ciências, elas se direcionarão para a teologia. Nós podemos dar um exemplo hoje da física, né? A teoria do Big Bang, ela acabou colocando a ciência numa situação em que a ciência, ela passou a afirmar que o universo tem um começo. Antes ela afirmava que o universo era eterno, não precisava de um criador. Com o Big Bang ficou provado que o universo começou, e a ciência até hoje ela não tem resposta, nem tenta dar uma resposta sobre por que ele começou, o que havia antes do universo começar, né? Se ele começou, algo ou alguém tem que trabalhar para ele vir à existência. Então, olha, já chegamos na questão teológica. Nós temos que pensar em um mundo que não é físico, e que ele tem então um ser poderoso, que nós chamamos de Deus, e ele então possa dar origem ao mundo físico. Em segundo lugar, para que educar? Então, quando nós falarmos de educação cristã, nós temos que diferenciar o seguinte: se um professor errar a interpretação de um texto literário, na aula de literatura na escola, tinha uma peça de teatro lá, que o autor tinha o propósito X, ela interpretou errado que o propósito era Y. Quais as consequências desse erro de interpretação? Nenhuma, só um conhecimento errado. Agora, quando se trata de uma doutrina que nós acreditamos ser fundamental para a vida eterna das pessoas, para o aprendizado das pessoas, se é uma questão doutrinária, então isso pode influenciar em salvação ou pode influenciar em condenação. Então, por isso, nós vemos que a ciência chamada teologia está acima de todas as ciências, porque é ela que vai realmente responder ao homem o que havia antes do homem vir à existência e o que haverá depois. Tá, ok? E não tem, claro, nenhuma literatura no mundo que defenda isso de maneira tão clara como a Bíblia. Será que alguém hoje recorre ao que os egípcios escreveram quando a Bíblia estava sendo escrita? Ninguém recorre ao que Moisés escreveu. 1500 antes de Cristo, ou seja, 3.500 anos atrás, os egípcios, que eram uma das, talvez, maiores ou a maior ciência do mundo na época, os mais avançados em termos educacionais, de construção, tudo, tanto que era o povo que dominava o mundo, eles tinham histórias que hoje o mundo simplesmente despreza. O mundo vê realmente como lendas, como mitos. Ainda que as pessoas não acreditem, né, vamos dizer, numa religião, não sigam uma religião, mas hoje tudo que se fala do Egito se fala como mito. E ninguém acredita naquelas teorias de como os homens vieram à existência. Egípcios, babilônios, uns defendiam que o universo era um monstro que explodiu e daí surgiu a humanidade. Então existe um monte de teorias loucas.
mas a teoria da Bíblia, que afirma que Deus, um Deus que é Espírito, criou a matéria, é uma teoria, claro, lúcida. Até hoje ela está aí disputando, vamos assim colocar, com a ciência. As teorias dos egípcios, babilônios, os avançados da época, aquelas teorias desapareceram. Então, para que educar? Né? Para mostrar realmente, desde a criança, as questões espirituais relacionadas a Deus. E a quem educar? Bom, quando nós formos responder essa questão de a quem educar, nós temos que falar o seguinte: existem coisas que você fala para a criança, um modo de falar para a criança, outro para o jovem, outro para o obreiro. O apóstolo Paulo vai definir como um ensino para, por exemplo, uma criança, um leite ou um alimento mais substancial. Então, nós temos que olhar quem nós vamos educar para nós vermos o método certo de trabalhar. Eu já trabalhei ensinando criança, então o que eu vou falar para a criança, a maneira como eu vou falar, sem sombra de dúvida, então eu vou falar de uma maneira diferente para o adulto. Isso nós temos um exemplo assim de extremos, né, que são muitas coisas a serem faladas, mas você pode pegar uma classe de jovens em que você consiga falar com jovens determinadas coisas da igreja, que eles já subentendam, tenham um conhecimento básico da Bíblia. Mas você pode pegar um grupo de jovens que chegou na igreja agora, e esses jovens, se falar para eles, não, quando José esteve, eles não sabem quem é José. Então nós temos que ir para detalhes especiais nesse grupo de alunos. E uma pergunta interessante que também vamos responder durante esse curso é como o conhecimento surge no ser humano. Qual a melhor maneira do ser humano absorver conhecimento? Então, o homem hoje ele procura resposta até do porquê o homem é inteligente, né? Qual a razão da inteligência do ser humano? Ainda não se descobriu. Mas, como o conhecimento surge no ser humano, existe algo que é prático. E nós vamos observar que você ensinando a pessoa, né, desde os primeiros passos, um ensino continuado, sequencial, né, que vai crescendo em complexidade, você vai facilitar para que o conhecimento surja no ser humano. Né? E, claro, tudo isso ordenado. Né? Como nós vamos fazer isso nos temas doutrinários, nós vamos ver durante o curso. Depois, como aplicar as propostas educacionais ao ensino religioso. Então, nós teremos aí diversos teóricos para nós podermos falar. Então, em primeiro lugar, nós vamos estudar a didática aplicada à teologia. Vamos falar de didática em geral, será essa primeira aula. Em segundo lugar, vamos falar de filosofia da educação aplicada à teologia. Por quê? Quando nós estudamos filosofia, nós estudamos aqueles filósofos, aqueles pensadores da Grécia, que eles foram os pais da história, os pais do pensamento, e foram também os pais dos métodos de ensino, a didática. Né? E claro, pelo menos como se expandiu no mundo. E nós podemos dizer que esse método básico de ensino, começar a ensinar a criança nos primeiros passos, foi o que Deus falou para Moisés 1400, 1500 anos antes de Cristo. E os gregos vão estar tratando desse assunto a partir do ano 600, depois 500 antes de Cristo. Sociologia da educação, as propostas da sociologia e como aplicar esse ensino à questão religiosa. E a teoria de aprendizagem de diversos teóricos. Né? Primeiro vamos estudar as chamadas práticas pedagógicas vivas de Frenet, conhecer a história, né, e o significado desse ensino. A teoria da aprendizagem para a consciência de Paulo Freire, alguns não gostam muito de Paulo Freire, reclamam, era um comunista, pastor, vamos estudar, mas a questão comunista, ou até a questão religiosa que ele tinha, por um lado, não são importantes para a questão pedagógica. Vamos estudar só a questão
pedagógica de Paulo Freire. Depois, a teoria da aprendizagem social de Alberto Bandura. Depois vamos estudar Comênios, a vida dele. Comênios é interessante porque ele é considerado o pai da didática moderna, né? E Comênios, ele era um cristão. Vamos estudar a vida e o método dele, que era ensinar tudo a todos. É bem interessante. Comênios é muito estudado hoje nas cadeiras de graduação. Depois vamos estudar a chamada teoria da não interferência de Montessori. Depois, a teoria da aprendizagem significativa de David Alzheimer. A teoria da aprendizagem significante de Carl Roger. E, por fim, a teoria da aprendizagem por descoberta de Jerome Bruner. Claro, aplicando todos eles à teologia.